Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o nono ano. E hoje a gente vai entrar no conteúdo novo, que é a parte de ondulatória. A gente vai ver ondas. Então, como você pode ver aí, vou te pegar, essa é a galera do avião. Onda, onda, olha a onda. É isso que a gente vai começar a falar hoje, tá? Hoje essa primeira aula é uma aula mais rápida, uma aula mais direta. A gente vai definir o que é onda e aprender a classificar os tipos diferentes de onda que tem, tá? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Qual que é a definição de onda? O que é uma onda? Onda está escrito aqui, ó, facinho. Onda é o transporte da energia, tá? Sem o transporte da matéria. Então a energia vai se movimentar, ela vai se deslocar do ponto A até o ponto B, só que ela vai sozinha. A matéria não vai junto. Aí você pode pensar assim, falar, professor, mas como assim? Como que funciona isso? Será que tem como acontecer? Será que não? Vamos tentar dar uma olhada aqui e ver esse exemplo. Ó, aqui é um vídeo que tem no YouTube e é uma máquina de ondas. É um experimento que é facinho de fazer. Parece que são vários palitos de churrasco, aqueles palitinhos que você faz para fazer espetinho. Se você passar um arame com uma coisa rígida e junto com uma fita crepe para poder prender todos eles assim nessa direção e deixar ele esticado. O cara vai vir aqui na ponta e vai dar um peteleco na ponta. Olha só o que acontece, ó. Olha que interessante. Isso é a onda. A gente vê que quando ele bate no palito, ele aplica uma força e relacionado a isso ele transmite energia para esse primeiro palito. E aí essa energia ela se propaga ao longo desse maquinário, vamos dizer assim, né? Ao longo dessa máquina de ondas aí. Então você vê certinho a onda indo para frente. Essa daqui a gente chama pulso. Então pulso é justamente essa onda se formando, ao pulso indo para frente, né? Aí você pode ver que tem movimento, tem oscilação. Os palitos eles giram em torno de si, mas o palito não vai junto com a onda. Ou seja, a energia está indo, porém a matéria não. Então por isso que a onda é transporte da energia sem o transporte da matéria. Beleza, beleza? Então simples assim. Caso alguém pergunte para você agora o que é uma onda, você vai lá e fala: onda é transporte da energia sem o transporte da matéria. Tá bom? O exemplo clássico que a gente tem aí também é a corda. Quando a gente pega uma corda e estica ela, a gente pode aplicar um pulso, né? Lembrando que o pulso é aquela energia inicial que a gente vai dar, e a gente percebe que o pulso se propaga, né? Onda é transporte da energia. Então a energia ela vai andando, vai indo aí, nesse caso, para a direita. Se a gente pegasse um ponto P nessa corda, viesse nessa corda aqui e desse um nó nela, ou amarrasse uma bolinha, ou até mesmo pintasse a corda de preto, o que a gente ia ver? Quando o pulso passasse por esse ponto, esse ponto ia levantar, né, de acordo com a onda, seguindo o movimento do pulso aqui, porém ele não ia sair da posição que ele está horizontal, ele ia subir e descer, ou seja, ele ia oscilar. Então, enquanto o pulso vai para a direita, o ponto aqui, a corda no caso, ela oscila de cima para baixo. Então, a palavra que relaciona bem onda também, que a gente vai ver depois, é oscilação. Então, onda geralmente está associado com oscilação, beleza? Então, essa aí é a sacada, transporte da energia sem o transporte da matéria, tá bom? Então, hoje a gente vai classificar as ondas, como a gente já falou, e a gente classifica as ondas de várias maneiras diferentes. Então, a primeira classificação que a gente vê aqui é quanto à natureza das ondas. E a onda ela pode ser só de duas naturezas diferentes, ela só pode se encaixar entre duas naturezas diferentes, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Só mudar meu ponteiro aqui, né? Então, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E quais são as diferenças entre elas? Então, primeiro, as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são as mais fáceis da gente visualizar e da gente entender, creio eu. Onda mecânica são aquelas originadas pela deformação de uma região de um meio elástico e que, para se propagarem, necessitam de um meio material. Assim, podemos afirmar que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Professor, não entendi nada que está escrito aí. A sacada é o seguinte:
Onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria. Porém, como a gente viu no exemplo anterior, na máquina de ondas, a onda, para ser transmitida, para aquela energia se propagar, ela se utilizou de um meio. Na máquina de ondas foram os palitos, e no caso da corda, da onda na corda, que foi o último desenho, ela se utilizou da corda. Então, quando a onda ela precisar de um meio para se propagar, ela é uma onda mecânica, tá? Resumindo, a onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. Simples assim, tá? Por isso que eu coloquei até aqui em vermelho. E por isso que tem essa dica aqui pra gente. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Por quê? Coloquei esse exemplo aqui, ó, nosso querido Maromba fazendo seu crossfit aí, fazendo seus exercícios diários. E aí o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está com duas cordas e ele está fazendo ondas. Através do movimento, da oscilação do pulso dele, ele propaga essa energia, né? Tanto que ele está todo suado, você pode ver. Ui, que delícia! Então, ele está fazendo esse movimento oscilatório e a gente percebe que o pulso ele vai se propagando para frente. Ó. No caso que são vários pulsos, porque está se repetindo, e a gente vê essa onda se propagando para frente. Então, por que essa onda é uma onda mecânica? Porque ela se propaga na corda e ela precisa da corda para se propagar. Se esse cara não tivesse as cordas na mão e ficasse fazendo esse movimento com as mãos para cima e para baixo, alguma onda ia se propagar para frente? Não, né? Então, essa é a questão. Para essa onda existir, ela precisa de um meio. Então, essa onda é uma onda mecânica. Toda aquela onda que precisar de um meio, ela é uma onda mecânica. Outro exemplo que a gente tem aqui é a onda na mola. Você vê que aqui a mola ela funciona como se fosse uma sanfoninha, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela empurra a mola, nisso ela cria uma pressão, e aí essa mola vai empurrando cada parte que ela tem para frente. E aí esse pulso vai se propagando. Parece até pelo desenho aqui, pela imagem, que a mola está indo para frente, mas na verdade não, ela só está zigue-zagueando. O que está indo para frente mesmo é o pulso. Você pode ver pelo esse primeiro pedaço. Esse primeiro pedaço ele fica no zigue e zague, e aí o pulso vai andando para frente. Ou seja, é uma onda, porque a energia está indo, porém a matéria não, né? Então, essa é a sacada, é uma onda. E ela é uma onda mecânica porque ela precisa dessa mola. Se não existisse essa mola e essa pessoa ficasse fazendo esse movimento de vai e vem com a mão, essa onda ia conseguir se propagar? A resposta é não, tá? Então, por isso que isso daqui também é uma onda mecânica. E é isso que quer dizer essa passagem aqui, ó. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque o vácuo é a ausência das coisas. No vácuo não tem nada. Então é por isso que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque elas necessitam, elas precisam de um meio material, tá bom? Então, primeiro de tudo, ondas mecânicas. E se ela não é uma onda mecânica, ela vai ser uma onda eletromagnética. E o que são as ondas eletromagnéticas? Basicamente, radiação, tá? A gente vai ter uma aula específica só para ondas eletromagnéticas, mas resumindo, o que seria elas? São aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, né? Cargas aceleradas, como elétrons oscilando na antena transmissora de uma estação de rádio ou TV. Isso aqui é um exemplo, né? E como característica principal aqui, ó, essas ondas não necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagarem. Assim, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Professor, também não entendi nada, o que está falando aí? Dá uma resumida para mim. Resumindo, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Por quê? Porque elas precisam de um meio para se propagar e as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas não precisam de meio para se propagar. Professor, então quer dizer que as ondas eletromagnéticas só se propagam no vácuo? Não, não é isso que a gente está falando, tá? Ela pode se propagar em meios materiais também, porém, ela não precisaria desse meio material para se propagar, tá bom? Não quer dizer que ela se propaga só no vácuo. Beleza? Então isso que é o principal da onda eletromagnética. Ela consegue se propagar no vácuo. E o que significa o que ele falou? As ondas eletromagnéticas, elas são um negócio mais
quântico, vamos dizer assim. Não sei se quântico é a palavra correta, mas enfim, porque ela envolve partículas elementares como o elétron. Então, se você tem partículas carregadas, se essas partículas oscilam, elas causam uma variação no campo elétrico ao redor delas. Então, pensa comigo. Vamos supor o campo gravitacional, que é o campo gravitacional da Terra, que produz a força que puxa a gente para baixo. Nesse caso, o campo gravitacional da Terra ele é constante, ele não muda. Não tem uma vez ou outra que você vai ficar mais pesado. Não tem uma certa hora do dia que você vai ficar mais pesado. Porque o campo gravitacional da Terra ele é constante, ele não muda. Né? Agora imagine se o campo gravitacional da Terra ficasse mudando. Uma hora ele está mais forte, outra hora ele está mais fraco. Uma hora a gente pula, quase flutua, na outra hora a gente não consegue nem sair do chão de tão forte que esse campo gravitacional é. Então é mais ou menos isso. Só que ao invés de ser um campo gravitacional, é um campo elétrico. É o campo devido à carga elétrica, tá? Então por isso que é chamado de onda eletromagnética. Porque quando a carga elétrica oscila, ela varia o campo elétrico e o campo magnético. E essa oscilação do campo elétrico e campo magnético, ela vai se propagando para frente. Ó. Então essa é a onda eletromagnética. É oscilação de campos elétricos e campo magnético. Professor, mas como que seria isso? Tem como eu ver isso no mundo real? Na verdade, você está vendo isso o tempo todo. Todo tipo de radiação é uma onda eletromagnética. A luz visível, ou seja, a luz que você enxerga, o que os seus olhos estão captando agora, através desse vídeo, é uma onda eletromagnética. As cores e tal são todas ondas eletromagnéticas. Assim como onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, raio-x, que eu coloquei aqui o exemplo para a gente ver melhor. Né? A luz que chega para a gente do Sol, lembrando que o Sol não está transmitindo só a luz visível, né? Tem infravermelho, tem ultravioleta, enfim, todos esses tipos de radiações são ondas eletromagnéticas, até mesmo aquelas que a gente usa para se comunicar pelo celular, pela internet e tal. Muitos meios de comunicação utilizam as ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, enfim, resumindo, ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, se propagam no vácuo também, tá? Beleza, então isso é quanto à natureza. Agora, quanto aos tipos de onda, quanto ao tipo de vibração, a gente pode definir ela em dois tipos diferentes também, tá? O primeiro de todos é as ondas transversais. E o que seriam as ondas transversais? Quando a gente fala de direção de vibração, o que significa isso? A gente tem um exemplo aqui, ó, desse objeto oscilando e ele produz uma onda. Né? São vários pulsos. A gente imagina o pulso como se fosse um morrinho. Cada morrinho desse que ele faz é um pulso. Então, se eu perguntar para vocês, esse pulso ele está se propagando? Ele está se movimentando? Aí você fala assim, para onde? Para a direita. Ó. Você vê que essa montanha, esse morrinho, está se movimentando para a direita. Então, qual que é a direção de propagação da onda? A direção de propagação da onda aqui, no caso, é horizontal, para a direita. Então, ela está andando na horizontal. Então, essa é a direção de propagação da onda, para onde a onda está indo. Só que para a onda acontecer, eu preciso de alguma coisa oscilante, alguma coisa que vai fazer a matéria vibrar. E no caso aqui, o que está fazendo a matéria vibrar é essa máquina que oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo. Lembra que a gente falou que onda está associada com vibração? Onda está associada com oscilação? Então é isso. Uma onda transversal, ela vai ser aquela que quando a gente comparar a direção de propagação com a onda de vibração, essas duas direções vão ser perpendiculares. Como assim? Horizontal é a direção de propagação, vertical é a direção de oscilação. Então você vê que elas formam um ângulo de 90 graus. Vou até trocar o meu ponteiro aqui para a gente ver melhor. Então, como se fosse isso daqui. Então, a direção de oscilação é na vertical e a direção de propagação é na horizontal. Então, por conta disso, como as duas direções se cortam, vamos dizer assim, a onda é uma onda transversal, tá? Então, transversal, direções perpendiculares. Por isso que está escrito aqui, ó, denomina-se ondas transversais aquelas que
aquelas em que a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Ondas que se propagam numa corda e ondas eletromagnéticas são exemplos de ondas transversais, tá? Vamos voltar naquele exemplo da aula que eu coloquei no início, né? Aqui, ó, o cara para fazer a onda, ele vibra o punho. Para onde ele vibra o punho? Para cima e para baixo, na vertical. E a gente percebe que a onda está indo para a direita, na horizontal. Então as direções são direções que se cruzam, então a gente tem uma onda transversal, tá? Professor, mas você não falou que essa onda aí é uma onda mecânica? Sim, ela é uma onda mecânica quanto à natureza. Quanto à direção de vibração, ela é uma onda transversal. Então ela é uma onda mecânica transversal, tá? Beleza? E qual que é outro tipo que a gente tem aí? São as ondas longitudinais. Então, vamos ler o que está escrito aqui embaixo. Ó. Denominam-se ondas longitudinais aquelas em que a direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração, ou seja, a direção de propagação é a mesma que a direção de vibração. Aí ele dá exemplos. O som se propaga nos gases e nos líquidos por meio de ondas longitudinais. Como assim, professor? Não entendi. O exemplo clássico que você vai ter de onda longitudinal é a mola, tá? A onda na mola. Então, quando você vê aqui, ó, o rapaz comprime a mola, então aqui a gente vai ter uma compressão da mola, e quando solta essa compressão, ela vai empurrando a mola para frente, e aí a gente vê o pulso se propagar, tá bom? Se a gente pensar bem, a vibração que é feita é na horizontal. Então você vê que é como se fosse uma sanfona. Eu aperto a mola, comprimo a mola na horizontal. E aí, quando ela começa a se propagar, o pulso ele também vai na horizontal. Então tá vendo que as duas direções aqui é a mesma, né? É a direção horizontal para os dois. Então, nesse caso, é uma onda longitudinal, tá? Então, na onda transversal, as direções se cruzam. Na longitudinal, as direções não se cruzam. São direções paralelas. Como eu falei, o exemplo clássico que a gente tem é a mola. Então, perceba aí, ó, a pessoa para fazer a onda se propagar na mola da forma que ele está fazendo aí, ele está vibrando a mola, né? Lembra que a gente fala que onda sempre está relacionado com oscilação? Então, nesse caso aí, você vê que a vibração, a oscilação da mão, do pulso, é na horizontal, é direita, esquerda, e a propagação da onda é para o lado direito, ou seja, também na horizontal, tá? Então, onda longitudinal é isso daí, beleza? Então, a gente já aprendeu a classificar quanto a natureza e quanto a direção de propagação. E agora a gente vai ver quanto a geometria da onda aí também, tá? Então, as ondas podem ser unidimensionais. Então, o que seria uma unidimensional? Aqui é mais fácil de lembrar, creio eu. Uni, dimensional, dimensão. Então, uma dimensão só. No caso, uma linha, né? Se vocês lembrarem bem, nós somos seres de 3 dimensões. Nós conseguimos enxergar 3 dimensões de espaço. Mouse aqui, Então, eu tenho altura, largura e comprimento. É o famoso eixo X, o Y e o Z. Então, no caso, são as 3 dimensões de espaço: altura, comprimento, largura. Aí, no caso, quando a gente fala unidimensional, é uma onda que está em uma dimensão só. Então, não importa para mim a altura, a largura, nem nada. Então, você só precisa ver onde ela está se movimentando. Se a onda estiver se movimentando em somente uma linha, ela é uma onda linear, é uma onda unidimensional. Tá? Exemplo clássico de onda unidimensional, onda na corda. Professor, mas você não falou que a onda na corda é uma onda mecânica? Sim, ela é uma onda mecânica, é uma onda transversal e é uma onda unidimensional, porque a gente classifica dessas 3 formas diferentes. Beleza? Próximo tipo. Se o primeiro tipo é a unidimensional, que é uma dimensão só, o segundo tipo é a bidimensional. O que significa bidimensional? Bi, 2, dimensional, dimensão, tá? Então, são as ondas que acontecem em um plano. Exemplo clássico, as ondas na superfície da água. Quando você deixa uma gota cair em cima de algum lago ou de algum recipiente que tenha bastante água, ela vai criar uma onda. E essa onda se propaga em um plano, ou seja, ela vai tanto ela tem tanto largura quanto comprimento. Então, por isso ela é uma onda bidimensional.
tá bom? Ela acontece em 2 dimensões diferentes. Aqui em cima a gente tem um GIF que exemplifica melhor isso daí. Se a gente tivesse uma câmera em cima disso daqui e observar esse tipo de onda acontecendo, a onda bidimensional. E o último tipo, a onda tridimensional. Como o nome já diz, 3 dimensional, dimensão, 3 dimensões. São as ondas que acontecem no volume todo, no volume total. Então ela se propaga por toda a extensão do espaço, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para dentro, quanto para fora. Ela se propaga em todo o espaço aí. Então a gente consegue ver no esquema aí, ó, que a gente tem como se fosse várias esferas. Então a partir do momento que eu crio a onda aqui, ela vai se expandindo nas 3 dimensões em formato de esfera. Nesse desenho fica mais difícil de visualizar porque ele é estático. Agora aqui é um pouquinho mais simples, né? Você vê que a onda ela vai se propagando, ela vai aumentando essa dimensão dela, esse tamanho dela, essa área de atuação, e nisso ela se propaga por todo o espaço ao redor, tá? Essas são as ondas tridimensionais. Professor, qual é o exemplo que você pode me dar de uma onda tridimensional? A luz. Quando você liga uma lâmpada, a luz é uma onda eletromagnética, como a gente já falou, né? Tudo aquilo que a gente enxerga é por conta da luz, então a luz é uma onda eletromagnética, e quando a gente acende a luz, ela se propaga por todo o espaço em volta da gente. Ela não vai se propagar só na parede do meu quarto do lado direito, ela se propaga em toda a extensão do espaço aí. Então, ela é um bom exemplo de uma onda tridimensional. O som também, o som a gente vai entrar na próxima aula no estudo mais aprofundado, que a gente chama de acústica, mas o som ele também é uma onda, e é uma onda mecânica, longitudinal, e é uma onda tridimensional, porque o som se propaga por todo o espaço, beleza? Então é isso, pessoal. Quanto às ondas, era isso que a gente tinha. A gente tem as ondas também, que são as chamadas ondas mistas, tá? Não falei antes, porque é mais difícil de aparecer, mas existe as ondas mistas também. As ondas mistas são aquelas que é tanto transversal quanto longitudinal, beleza? Como assim, professor? Lembra que transversal é aquela que a direção de propagação se cruza, ou seja, a oscilação, a vibração é para cima e para baixo, e a propagação da onda é para a direita, né, na horizontal no caso. Já a onda longitudinal era o contrário, a direção de vibração era esquerda, direita, por exemplo, horizontal, e a direção de propagação horizontal também, coincidia, paralela. Então a onda mista ela é tudo. Ela vai estar se propagando tanto para cima e para baixo, quanto para a direita e para a esquerda. E aí quando você tem essa junção dos movimentos, ela faz com um movimento de oscilação como se fosse um círculo, né? E aqui a gente tem um desenho, tem um exemplo, mas para visualizar melhor tem um GIF também. Então, se você colocar um objeto e ele fazer esse movimento, tá vendo? Não é só para cima e para baixo, não é só para a esquerda e para a direita, ele está fazendo os dois ao mesmo tempo, tanto descendo, indo para a direita e depois subindo para a esquerda e para a direita também, tá? Então, essas são as ondas mistas. Beleza? Então, vamos lá. Para terminar, a gente vai fazer só uns exemplos aqui. Vamos classificar algumas ondas que eu colocar e aí a gente encerra a aula de hoje. Como eu disse, a aula é bem rápida, bem simples, só para classificar as ondas mesmo. Então, primeiro, aqui a gente tem uma corda esticada, a corda parada, e eu faço um pulso nela. Vamos classificar. Primeiro, quanto à natureza, será que ela é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Para saber se é mecânica ou não, pergunta: ela precisa de um meio para se propagar? No caso aqui ela precisa, a corda. Então, ela é uma onda mecânica, beleza? Então, classificamos quanto à natureza. Segundo, quanto à direção de vibração. Será que essa onda é uma onda transversal ou longitudinal? Aqui o desenho ele fala para a gente que a propagação vai ser na horizontal, para a direita. E para isso, eu vou vibrar o meu pulso para cima e para baixo. Então, olha só. Vibração vertical, direção de propagação horizontal. Então, ela é uma onda transversal, beleza? Porque as direções de propagação e de vibração se cruzam. Tranquilo? E quanto à dimensão dela, ela é uma onda unidimensional. Por que unidimensional? Porque ela acontece em uma dimensão só. No caso aqui, a dimensão horizontal. Beleza?
Próximo exemplo, agora é uma mola. Então, primeiro de tudo, será que a onda é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Pergunta. Onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Nesse caso, eu preciso de um meio para propagar? Sim, no caso, o meio é a mola. Então, se precisa de um meio para se propagar, é uma onda mecânica, tá? Agora, quanto à natureza, já classificamos. Agora, quanto à direção de propagação. A gente percebe aqui pelo desenho que a direção de propagação é horizontal para a direita. O sentido para a direita, no caso, a direção é horizontal. E a vibração aqui, ela acontece na vertical. É basicamente o mesmo problema do exercício anterior. A diferença é que lá era uma corda, que é uma mola. Então, no caso, é transversal. Direção de vibração vertical, direção de propagação horizontal, a gente tem um cruzamento das direções. É uma onda transversal, beleza? E quanto à dimensão, ela também é unidimensional, porque ela acontece na horizontal. A propagação dela acontece na horizontal, beleza? Próximo exemplo, mais uma vez a mola, só que agora a gente percebe que a onda aconteceu por causa da compressão. Então, primeiro, será que é uma onda mecânica ou eletromagnética? Precisa de um meio para se propagar? No caso aqui, precisa, que é a mola. Então, é uma onda mecânica. Próximo passo agora. Quanto à natureza, já classificamos. Agora a gente precisa saber quanto à direção de vibração. A gente percebe que para comprimir a mola, eu tenho que apertar ela na horizontal. E aí a propagação é para a direita. Então, nesse caso, direção de propagação e de vibração são paralelas, é a mesma direção. Então, nesse caso, a onda é uma onda longitudinal. Fechou? E quanto à dimensão da onda, ela também é uma onda unidimensional, pois ela se propaga somente em uma direção. Beleza? Tranquilo? Então, tá vendo? A gente classifica dessas três formas diferentes. Som. Som é o próximo que a gente vai ver aqui. O som, pessoal, para quem não sabe, ele é vibração do ar, tá? No caso, o som que a gente escuta normalmente. Mas o som ele pode se propagar em outros meios também. O som pode se propagar na água, pode se propagar no metal, enfim. Mas na maioria dos casos a gente escuta pelo ar, quase exclusivamente até, diria eu. Mas enfim. Então o som, se ele precisa do ar para se propagar, ele é uma onda mecânica. Professor, mas explica melhor essa questão do som. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá? É acústica. Por enquanto, você só precisa saber que a onda é uma onda mecânica, tá bom? Então, o som é uma onda mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar. Será que ela é uma onda transversal ou longitudinal? No caso, ela é uma onda longitudinal, pois a direção de propagação dela é a mesma da direção de vibração. Caso vocês tenham dúvidas, é só olhar no alto-falante. Você vê que o alto-falante ele vibra para frente e para trás, e nisso o som se propaga para frente aí também, beleza? E quanto à dimensão, será que o som ele é uma onda unidimensional, bidimensional ou tridimensional? A gente percebe também que o som ele é uma onda tridimensional porque ele se propaga por todo o espaço. Uma pessoa aqui escuta o som porque está diretamente na frente das caixas, mas se tivesse um passarinho aqui em cima voando, ele também poderia escutar o som. E da mesma forma, se tiver alguma pessoa aqui na frente, ela também vai poder escutar o som. Em intensidades diferentes, em um lugar, dependendo do lugar, você vai escutar mais ou menos o som, com maior intensidade ou menor intensidade, porém, você vai escutar. Então, isso é uma prova que a onda, o som, se propaga em todas as direções possíveis, tá bom? Para fechar aí, a luz. A gente tem uma lanterna aqui de luz esverdeada, né? Que tipo de onda será que ela é? Será que é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A luz precisa de um meio para se propagar? E a resposta é não. Tanto que a luz do Sol chega para a gente através do espaço, né? Então, a luz é uma onda eletromagnética. Quanto à direção de vibração, ela é uma onda transversal, tá? E quanto à dimensão de propagação, ela é tridimensional, porque como a gente já falou, a luz ela se propaga em todas as direções possíveis aí, ela se propaga por todo o espaço. Aqui só um adendo,
toda onda eletromagnética ela é transversal e tridimensional, tá? Você não vai ver uma onda eletromagnética que é transversal e unidimensional, ou uma onda eletromagnética longitudinal e bidimensional. Não tem, tá? Então toda onda eletromagnética é transversal e tridimensional, beleza? Então é isso que a gente tem. A aula de hoje acabou, por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai aprender trabalhar com a onda quantitativamente, aprender a calcular a velocidade da onda, comprimento de onda, frequência e tudo mais. E depois a gente fala das ondas específicas. Vamos trabalhar só com som e depois só com ondas eletromagnéticas. Beleza? Então é isso daí. Qualquer coisa, tamo junto. Manda mensagem e é nóis. Valeu. Falou.